Olá pessoal, boa noite. Vamos começar aqui mais um debate que é muito interessante e relaciona como a base de todas as doenças e a manutenção de todas as doenças, que são as nossas emoções, né? Então como é que a medicina tradicional chinesa aborda isso, né? É, a, as emoções, elas estão relacionadas ao fígado, como as mágoas, ao coração, como a ansiedade, ao baço, como a preocupação, aos rins, como o medo, e ao pulmão, como a tristeza. Hoje a gente está recebendo aqui a Olá. Camila. A Camila tem um trabalho muito interessante no diagnóstico, né? E no tratamento dessas emoções, ou como é que a gente aborda o paciente, às vezes com questões que são conscientes para o paciente e às vezes com questões que são inconscientes, né? Então, Camila, se apresenta aí, vamos começar aí esse bate-papo aí que para mim é a raiz de todos os nossos problemas, que são as nossas emoções. Boa noite a todos, gratidão pelo convite. Para mim também é um assunto maravilhoso. Eu sou fisioterapeuta, me chamo Camila, trabalho com o Dr. Wellington lá na Medipraxis Spa. A gente faz um trabalho muito lindo, multiprofissional. Tem a Rosana também no meio da história. E e tendo esse olhar não só multidisciplinar, mas também eu costumo chamar de ferramentas, né? Cada um de nós temos uma ferramenta, trazendo cada um uma ferramenta e podendo olhar o ser como um ser integral mesmo, né? Esse é o grande objetivo, eu acho entendo que essa é a medicina do futuro, né? Olhar o ser antes de que ele fique doente, né? Olhar as questões antes de precisar tratar a causa, fazer uma cirurgia, não que não seja fundamental, óbvio, todo tratamento alopático, cirúrgico, mas que não precisa chegar até lá, né? Não precisa ter tanta gente efetivamente nesse lugar, né? Hoje em dia a gente consegue antecipar esse processo. E eu acredito e espero que isso se espalhe para que a gente não precise chegar, né, na doença de fato. Uma coisa que é muito interessante, né? Assim, quando eu abordo o paciente, eu identifico quais são os padrões que o paciente que existe, né? Então a pessoa às vezes é muito triste, às vezes a pessoa é muito preocupada, às vezes a pessoa é muito ansiosa, às vezes a pessoa tem traumas enraizados ali. Então quando a gente começa a tratar, né, Camila, a gente vai melhorando as condições do paciente como um todo. Porém, existem esses gatilhos que faz com que a pessoa fique parecendo que fique andando em círculos, né? Ela não consegue sair do próprio lugar. E aí, às vezes, a gente expõe questões que são claras para a gente, para o paciente, e o paciente, às vezes, fica meio assustado. Tipo assim, nossa, como é que a pessoa sabe disso se eu não falei? Por quê? Porque a gente expressa isso no nosso corpo, a gente expressa isso na maneira que a gente pensa, a gente expressa isso no nosso dia a dia. Então, quando a gente entra na questão de adoecimento, é muito importante que a gente saiba que as emoções, elas são... Muita gente fala assim, olha, é sempre multifatorial. É estilo de vida, emoções, não sei o quê. Mas se você tem uma cabeça boa, uma energia elevada, está sempre de bem com a vida, a possibilidade de você engatilhar determinadas patologias é muito mais raro.
Então, quando a gente faz essa questão do trabalho multidisciplinar, é exatamente a gente somar os nossos olhares, né, Camila? Então, assim, eu tenho uma visão sistêmica, a Camila tem uma visão fisioterápica, né, que é a microfisioterapia, que ela vai explicar daqui a pouquinho o que que é. A Rosana tem o trabalho dela, que daqui a pouco, se vocês se interessarem por qualquer coisa que for falar daqui, mande as perguntas. Camila, explica aí pra gente como que a microfisioterapia atua, como que ela identifica todas essas questões, né? Porque quando eu falo fisioterapia, eu penso no trabalho funcional, né? Uma reabilitação. Então, você é fisioterapeuta, como que é essa questão da microfisioterapia? Dentro da microfisioterapia e muitas outras técnicas que já estão indo para o caminho integrativo, inclusive hoje em dia existe a fisioterapia integrativa, a gente entende que todas as doenças vêm de um campo emocional desestruturado, desequilibrado, bloqueado, enfim. Todo conteúdo físico é uma condensação, uma materialização do emocional. E a microfisioterapia, ela é uma técnica dentro da fisioterapia, é uma especialização, e ela vem a partir de um trabalho, é um trabalho francês, foram 2 franceses que desenvolveram a técnica. Eles são, né, osteopatas, e a partir do trabalho com a osteopatia, que vem e tem como base a homeopatia, a medicina tradicional chinesa, vem nesse trabalho mais holístico, integrativo. Eles perceberam que eles não conseguiam a evolução em alguns pacientes com a osteopatia. E começaram a perceber padrões emocionais em determinadas situações e patologias. E a partir daí, dessa necessidade, é que nasceu a microfisioterapia, porque é uma técnica manual, assim como a osteopatia, é uma técnica manual e onde é como se fosse uma acupuntura, só que com as mãos, né? Guardando as devidas proporções, inclusive de ancestralidade dessa técnica, né? Mas são toques em determinados pontos específicos, né? Esses franceses, eles mapearam o corpo humano e aí a gente segue os mapas que foram desenvolvidos, encontramos pontos específicos no corpo humano de bloqueio. Bloqueio do ritmo vital celular. Então, a técnica ela é uma técnica científica, ela está dentro da área, apesar da gente trazer o conteúdo energético, porque ela tem um conteúdo energético, aliás, não tem como sair daí, né? A medicina precisa encarar o conteúdo energético, não tem jeito. Então, a gente fala de energia na micro, mas a gente está trabalhando o ritmo vital celular. Então, cada célula... E como que, por exemplo, assim, como que você faz o diagnóstico, né? Porque assim, eu tenho os meus pontos, e aí, por exemplo, na acupuntura, o que eu olho? Eu pego e faço sempre pulso, faço língua, faço o histórico do paciente e traço ali um diagnóstico. Como é que a microfisioterapia faz o diagnóstico? A micro, como eu falei, a gente vai seguindo o ritmo vital celular. Quando uma célula está saudável, ela tem uma movimentação celular específica da saúde da célula. E quando ela não está saudável, muda esse ritmo vital celular. E a gente, na microfisioterapia, entende que uma célula não está saudável quando ela registra dentro dela um bloqueio. Qual o bloqueio? Né? Não só emocional. Né? Então, ela vai registrar, assim como a mente registra no consciente e inconsciente todas as vivências ao longo da vida, falando desde intraútero, né? Na verdade, na micro, a gente
consegue definir bloqueios até 72 horas antes da concepção, porque aquele espermatozoide, aquele óvulo estão ali recebendo as informações. Nossa. Então, essa informação é recebida, impacta a célula e muda esse ritmo vital da célula, passando de um ritmo saudável, vamos chamar de saudável, para um que não está saudável. E aí a pessoa vai, ao longo da vida, vivenciando, vamos supor que a mãe vivenciou um trauma, mas não necessariamente a mãe, pode ter sido o pai também. Mesmo durante a gestação, né? Mesmo quando o bebê já está dentro da barriga da mãe, todas as vivências vivenciadas pelo pai também afetam essa criança. Sim. E aí fica aquele registro, assim como fica na cabeça, né, das nossas vivências, fica na célula, né? Então, dependendo, esse foi um mapeamento que os franceses fizeram, dependendo do bloqueio onde eu encontro, dependendo do ritmo vital celular baixo, né, o lugar onde eu encontro, eu tenho um bloqueio específico e eu vou caminhando para chegar no desbloqueio. E aí... Isso é feito de maneira palpatória, visual? Isso. Como é que eu faço esse diagnóstico? Então, você vai palpando a pessoa, que é o princípio do osteopatia, né? A osteopatia vai fazendo isso, e aí vai palpando e vai identificando, né? Eu lembro que eu fiz um trabalho de osteopatia que, por exemplo, o profissional foi falando lá e aí virou e falou assim, olha, você não está expandindo uma determinada área do seu pulmão. Aí eu falei assim, nossa, eu não estou expandindo. E ele conseguiu identificar ali. Então, assim, imagina, por nossas questões de cabeça, né, às vezes mental, ficar respirando curtinho, o ar não expandia adequadamente todos os pulmões, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, né, Camila? Que como que a cabeça da gente, o nosso funcionamento, interfere ali no funcionamento do corpo, né? E aí, conta mais. E aí, como o corpo, ele é um todo, né? Então, você bloqueou ali aquela parte do pulmão. Mas toda a caixa torácica vai ser afetada. E vai chegar um ponto que aquela caixa torácica vai passar a uma disfunção da própria câmara cardíaca. Ou Sim. então, do diafragma, ali com o estômago, ali com o fígado. E dependendo, obviamente, eu estou trazendo extremo, mas só quero mostrar o quanto é muito global, né? Então, quando a gente tem uma memória celular, todas as memórias ficam armazenadas, as boas e as ruins. É que aqui a gente está falando de um tratamento, então a gente vai olhar o bloqueio. Então, ela fica armazenada naquela célula através do toque. É um desenvolvimento do profissional, né? A gente percebe pelo toque. É um diagnóstico, né? Isso. A gente, na medicina, a gente chama de palpação. Então, a gente palpa algum lugar, aí, por exemplo, o fígado está aumentado, está ali com um dado importante. Às vezes está com dor em determinados pontos, a gente associa determinadas patologias, né? E aí, como que você faz, como que você dá andamento nesses diagnósticos, né? Por exemplo, a gente trabalha muito, né, Camila, com pacientes que têm, por exemplo, traumas da infância, traumas da juventude, traumas durante a idade madura. Como que é, por exemplo, o seu diagnóstico e a sua abordagem desses pacientes com esses traumas? O diagnóstico é feito manual, eu vou lá e faço a palpação e determino o bloqueio. A partir desse bloqueio, na verdade, a maioria das vezes, a gente pode buscar. A pessoa vem com um tema específico, ela pode ou não vir com um tema específico. Eu faço a avaliação na Como conversa. assim, um tema específico? Explica para mim. Tipo assim, minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos de idade.
Ou meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos de idade. Ou eu tenho dor de ombro. Como que é esse tema específico? Isso. Porque aí senão eu não consigo. Geralmente eles vão chegar porque eu tô com dor no ombro, porque eu tô com lombalgia, ou porque eu tô com uma gastrite, síndrome do pânico, né? Então eles vão chegar assim. Porque geralmente, bom, quem vem para micro já entende que tem um conteúdo emocional, mas eles vão trazer sempre o físico, né? Vem pela dor física, desde, como eu falei, uma enxaqueca persistente, uma gastrite, síndrome do pânico, depressão. E aí, a partir dessa queixa principal que ele me traz, tem toda uma avaliação que é feita para tentar entender todos os demais pontos. Porque muitas vezes aquela gastrite é só... Muitas não, né? A maioria é só o resultado final de algum conteúdo trauma emocional vivenciado. Sim. Ela me traz todos esses conteúdos e existe a gente pode ir direto para a causa, ou seja, eu vou palpar o local da dor, e aí essa é a parte que fica muito incomum a várias outras técnicas, porque a gente ouve o corpo, né? Parece estranho falar ouvir o corpo, mas é isso, né? O paciente vai trazer para mim aonde dói, no corpo, Sim. porque é um trabalho manual. Isso. Então, eu vou buscar essa dor. Tudo bem, uma gastrite, a gente sabe que a gastrite é lá no estômago. Mas eu sempre vou buscar... eu tenho uma dor de cabeça, tá? Mas essa dor de cabeça mais na frente, mais atrás, do lado. Na história o paciente traz, né? Porque eu me sinto sobrecarregado. Enfim, aonde está esse sobrecarregado? Tá nas costas, tá na lombar. Então, às vezes, eu não vou direto numa tendinite ou num torcicolo. Às vezes, eu vou numa queixa física, emocional, onde a pessoa fala, eu sinto meu coração apertado. Sim. Né? Eu sinto meu coração apertado. Eu sinto um soco no estômago. Então, eu sempre vou procurar a busca da palpação, né, que eu faço durante a micro, pode ser na artralgia em si, na lombalgia, enfim, a dor bem específica, ou então na dor emocional. E aí eu encontro o bloqueio. Eu posso fazer dessa forma, direcionando a técnica, mas eu posso seguir por outro lado. Mas sempre é pelo corpo, né? Porque a emoção traz para o corpo a vivência desse corpo. E aí, o que é muito importante, que a gente, na verdade, a microfisioterapia é o carro-chefe, mas a gente não tem como trabalhar com uma coisa só quando a gente tem muitas ferramentas. Então, eu trabalho junto com a micro, trabalho com a leitura biológica, com a psicossomática. Sim, mas me explica como que, por exemplo, é a sua abordagem como microfisioterapeuta no paciente, né? Então, assim, eu tô com o coração apertado, eu tô com algum problema emocional. O que você vai fazer? Você vai liberar essa área? Você vai massagear essa área? Como é que você sabe que aquilo ali voltou ao normal? Quais que são os parâmetros que você tem para falar, olha, você está tendo resultado ou você não está tendo resultado? Então, eu vou lá, encontro o bloqueio na parte específica do corpo. Aí eu tenho que seguir um protocolo. Dependendo de onde eu encontro, eu vou no protocolo até fazer o desbloqueio. Só que para eu chegar no desbloqueio, uso muito essa palavra, porque eu encontro um movimento bloqueado. Para chegar no desbloqueio, eu faço uma reconstrução celular do trauma. O que é isso? Eu preciso entender qual foi o caminho que a célula armazenou essa ferida. Entendi. Né? E aí, nessa reconstrução para desbloquear, é um caminho onde eu encontro os conteúdos emocionais. A microfisioterapia ela é uma terapia manual, eu não preciso falar com o paciente. Se eu quiser, eu posso simplesmente fazer a avaliação, ele deita, eu faço e acabou, vai embora. Mas, obviamente, quando a gente traz o conteúdo psicológico de todos os eventos que foram encontrados no corpo físico, esses cliques mentais, essas fichas que caem, são fundamentais, né, para o paciente dar aquele, né, aquele salto quântico no processo dele. A gente está falando de uma palavra que
ressignificação, né? Que é Aham. uma coisa que o que seria, né, Camila? O que seria esse salto quântico? O que seria essa ressignificação para o paciente? Tá. Quando a gente vai fazer essa liberação, né, até chegar ao final do processo, nesse passo a passo, a microfisioterapia, na verdade, é o corpo. O corpo fala com a gente. O corpo fala, né? Sim. Seja através de uma dor de garganta, uma enxaqueca, uma lágrima que cai, um estômago que embrulha, ou a borboleta que você sente no estômago, né? Dependendo do que você... a emoção que você está sentindo. Então, nesse passo a passo, eu vou trazendo as emoções que eu encontro, porque o corpo está falando comigo. Então, eu vou trazer uma emoção, por exemplo, de separação. Eu vou trazer uma emoção vivenciada de conflito, de pressentir o perigo. A gente usa muito expressões relacionadas à natureza, aos animais, sabe? Marcação de território, perigo de pressentir o perigo, separação, de se camuflar na situação, né? Se tornar invisível na situação, ou então atacar ou fugir. Então, nessa construção até o bloqueio, eu vou trazendo as informações. E nesse processo, muitas vezes, a gente vai para a ressignificação. Sim. Que nada mais é, não que seja fácil, mas é o outro olhar. Mudar a percepção do que aconteceu. A microfisioterapia é como se fosse uma mini constelação familiar. Já trouxe um outro conteúdo que talvez algumas pessoas não conheçam, mas a gente trabalha num campo morfogenético em que a gente não está sozinho. O que é um campo morfogenético, né? Essa palavra, né, eu acho que ela é nova para muita gente, né? Então, assim, quando você faz a microfisioterapia, você está atuando no físico, mas num campo morfogenético. Quando você atua na constelação familiar, você está atuando no campo morfogenético. Como que é a soma de uma coisa que é física e uma coisa que é completamente emocional, né? Morfogenético seria condição emocional, mental, espiritual? Explica aí pra gente. Bom, os nossos pensamentos... nós temos um certo poder de telepatia, né? Tanto é que às vezes a gente está pensando em alguém e às vezes a pessoa te manda uma mensagem, te liga, né? O telefone celular, né? Por que hoje em dia a gente está tendo essa troca? Existem ondas vibratórias que estão sendo emanadas o tempo todo. O tempo todo, né? Então, o meu celular está captando, o teu está captando e a gente está aqui conversando através do celular. O corpo é a mesma coisa, né? Então, nós somos antenas que os meus pensamentos estão numa frequência específica de amor, ódio, alegria, X. E aí, essas ondas dos meus pensamentos formam o meu campo junto com a minha genética, né? Sim. Junto com todo o meu material mais denso, que são as células, os genes e os órgãos e tudo mais. Então, isso seria o campo morfogenético, onde a gente associa essas ondas vibratórias, pensamento de pensamento, junto com o corpo físico. Entendi. Então, a micro trabalha nesse campo, né? Ela também lida com essa parte quântica, energética do ser. Entendi. E a ressignificação nesse processo todo viria nesse passo a passo, nessa reconstrução diagnóstica das emoções vivenciadas. Exatamente. O livro Biologia da Crença, até separei aqui ele para... Esse livro... É um biólogo norte-americano e ele começou... Você consegue chegar ali um pouquinho mais para trás? Chega um pouco mais perto de você. Aí. E aí explica pra gente. Então, esse Bruce Lipton, ele é um biólogo que ele conseguiu comprovar, né, cientificamente, o quanto as células
são influenciadas pelo meio ambiente onde elas estão vivenciando. Então, ele pegou mesmo células, né, do corpo humano, colocou em 3 plaquinhas de Petri, e aí em volta ele colocou diferentes meios de cultivo daquela célula. E ele percebeu ali no desenvolvimento daquelas células, eram todas as mesmas células, só que em cada meio que ele colocou, essas células se desenvolveram de uma forma diferente. Então, algumas desenvolveram gordura, outras músculo, a outra, enfim. Elas foram desenvolvendo coisas diferentes. E a partir daí, ele começou e provou o quanto a célula e o material genético é influenciado pelo meio em que está vivendo. Sim. E os nossos pensamentos, eles são o meio onde nós estamos vivendo, né? Não só o ambiente externo. Obviamente, se eu vivencio um relacionamento abusivo, se eu vivencio um relacionamento amoroso saudável, dependendo de onde eu estiver, eu vou estar recebendo essa influência do meu campo externo, né? E aí os meus pensamentos vão vibrar naquela sintonia específica que o meu meio externo está vibrando, né? E aí as minhas células vão receber e vão ser modificadas a partir desse meio externo, né? Então, a ressignificação entra nesse campo onde eu altero o meu campo de pensamento, a minha crença. Fácil. Fácil. Isso é fácil, assim. facinho, né? Agora eu quero pensar de outra maneira e eu vou fazer. Como é que eu consigo fazer isso, Camila? Missão impossível. Existem, por exemplo, é aquilo que a gente estava falando até hoje à tarde, né? A acupuntura, por exemplo, entra num momento para facilitar ali aquele paciente. A microfisioterapia, ela vai desbloquear. Então, o que a micro faz nesse processo todo? Ela vai nessa célula que recebeu esse ambiente externo alterado, ela foi alterada internamente. Então, ela está num movimento e numa velocidade de ritmo vital doente. Então, eu vou lá e eu libero esse bloqueio celular nessa informação bloqueada doente. Só que seria milagre, né? Nossa, que milagre. Vai lá, liberou. Não, não é bem assim. Porque se a pessoa mantém aquele padrão na cabeça, tudo volta para trás, né? Assim como na acupuntura e em todas as outras técnicas. E esse é o momento da ressignificação, né? Mas aí a ressignificação precisa do quê? Né? Precisa da disciplina, primeiro do entendimento, né? Entendimento. O que está acontecendo comigo? Eu diria que antes do entendimento precisa da coragem. Do querer da assim, coragem. Vamos colocar, a gente vai falando e fica parecendo coisas muito abstratas, né, Camila? A pessoa às vezes não entende. Por exemplo, às vezes eu tenho um padrão mental, emocional ligados à tristeza, ligados à preocupação, ligadas, o que aqui eu tinha citado anteriormente, ligados a mágoas, a ressentimentos, a nós que foram criados desde o nosso nascimento, né, coisas conscientes e coisas inconscientes, e fazem com que a gente gere um padrão de ação e resultado. Então, por exemplo, quando eu sou vítima de por exemplo, até a gente citou isso hoje, né? Eu passo num lugar, eu sinto o cheiro de café com leite que me remete a casa da minha avó quando eu tinha 4, 5 anos de idade. E aí eu lembro daquele momento. Isso é uma coisa que é legal, é gostoso. Por exemplo, eu já senti cheiro de café com leite 1 milhão de vezes, mas não me levou para aquele momento. E às vezes uma pessoa chega para conversar comigo e eu tenho ali uma resposta que foi gerada, um padrão de resposta, quando eu tinha ali 3, 4, 5, 6 anos de idade, 14, 15, 16 anos de idade, que é um padrão, às vezes, de defesa, né? Então, assim, a nossa personalidade, nossas questões de ação e resposta, né?
que é uma coisa que é construída com as nossas vivências, elas às vezes causam uns padrões de emoções, eu vou usar a palavra que talvez não seja correta, equivocadas, né? Então, por exemplo, eu venho com uma coisa, a pessoa responde às vezes agressivamente, ou às vezes ela recolhe, ou às vezes ela fica com mágoa, e isso vai fazendo o quê? Que você vá tendo padrões energéticos de baixa frequência. Você com esses padrões energéticos de baixa frequência, você está no campo de quê? De doença, né? Então, a coisa que é importante a gente estar falando é que para muita gente, poxa, mas eu sempre fui assim, eu estou errado. Não é questão de estar certo ou estar errado. Não é esse o ponto. É que determinados padrões de pensamento, determinados padrões de continuidade de emoções geram patologias. E é isso que a gente está abordando aí. Então, assim, você ter consciência disso e você ir atrás para reprogramar o seu campo, né? Eu sempre falo assim, olha, a minha estratégia é ação, oração, meditação e ação física, exercícios. Cabeça vazia é o templo do demônio, né? Que eu sempre falo também, o mal não está aqui fora, o mal está aqui dentro da gente. E as coisas que a gente tem que fazer para que a gente tenha saúde, né, Camila? Então, assim, essa reprogramação, essa ressignificação está nessas questões, né? As questões de você mudar, como você disse, o teu olhar, né? Gratidão, né, Camila? Fazer coisas que nos elevem nosso campo vibratório. Conta mais, Camila. Então, tudo começa para mim lá na vontade, no querer verdadeiro, porque se não tiver isso, nada começa, nada acontece, né? E daí, o próximo passo, né? A gente estava falando da ressignificação. Eu acho que quando a pessoa está bem lá no fundo do poço, né? Precisa bastante e muito de todas essas técnicas como a acupuntura, a micro. E depois, quando ocorre o entendimento, porque tudo bem, a gente vai ter o padrão da disciplina da ação, do exercício físico, da oração, que é fundamental, sem dúvida nenhuma, a disciplina desse processo, mas também é necessário o entendimento, muitas vezes, do que aconteceu. Não porque você precisa remoer, mas simplesmente porque aquela ficha que cai te liberta, né? Sim. E esse é o ponto do entendimento, do autoconhecimento, né? Conhece-te a ti mesmo. Vem dessa cura, dessa liberdade. Eu posso me permitir ou não, né? Porque, assim, às vezes tem coisas que a gente traz lá do passado que a gente coloca assim como sendo assim, e tá descartado, né? Tipo assim, eu não perdoo isso de forma alguma, né? E como essa carga energética traz pra gente o quê? Um peso enorme nas nossas emoções e na nossa saúde, né? O coitado do meu fígado vai fritar aí com tanta mágoa e tanto ressentimento, né? A gente estava comentando que às vezes a gente tem traumas, né, que aconteceram lá atrás, que estão aqui hoje, junto com a gente. A gente vivencia esse momento como se tivesse sido ontem. E o quanto isso é pesado na nossa vida, né, Camila? Porque isso fica no corpo, né? Então, assim, Bruce Lipton, ele era ateu, inclusive, e aí depois desse estudo que ele fez, ele começou a acreditar numa força maior, energética, que faz esse movimento de elevar o padrão, porque elevando o seu padrão, você muda o seu meio ambiente e você altera a sua célula. Olha, né? que interessante. Então, essa coisa que você acabou de comentar, de falar da vivência, né? Da vivência que está lá atrás, né? Por que muitas vezes as pessoas não percebem que, nossa, mas eu estou vivendo isso hoje com 50 anos de uma coisa que eu vivi lá aos 5? Sim,
Sim, porque a memória está registrada na cabeça, no corpo, e vira um gatilho, vira uma rodinha de hamster. Se você não toma consciência e toma o poder da autorresponsabilidade, porque isso é fundamental. Bruce Lipton traz isso nesse livro. O quanto esse estudo mostrou para ele que tudo que acontece dentro da sua célula faz parte do que você fez com você mesmo. Até onde você se permitiu chegar. Então, tenha a autorresponsabilidade de você Sim. entender que você precisa olhar para aquilo do hoje e entender que se você fez e chegou nesse lugar onde você chegou, você também tem o poder de sair desse lugar. Não é fácil. Não é fácil, obviamente. Quais são suas ferramentas, Camila? A gente está lá, eu entrei no fundo do buraco, estou no fundo do poço. Aí você já tem ali todo o meu diagnóstico. Como é que você me arranca de dentro do poço? Bom, quais são suas ferramentas? Eu começo aí com a micro, com técnicas onde a pessoa, de repente, nem vai precisar falar muito, porque talvez nesse momento... Tem pessoas que chegam já falando um monte, tudo bem. Já é uma cura só o falar. Mas eu aciono nesse momento ferramentas, por exemplo, a microfisioterapia, a Rosana, né, que tem lá a EFT, o capacete, né, a fotobiomodulação. Eu aciono técnicas, o reiki, enfim, aciono técnicas... Homeopatia, fitoterapia. Florais, né, que são coisas para a gente atuar nos corpos sutis, né, para a gente mudar todo esse campo morfogenético. Gostei dessa palavra. E aí começa a atuar desse lugar primeiro, né? Porque não adianta você querer mudar pensamento e vibração nesse momento, né? Então vamos equilibrar essas memórias celulares, liberar as memórias celulares, por mais que elas depois vão bloquear de novo, mas alivia inicialmente esse processo, até que a pessoa se estabiliza. E a partir do momento que ela se sente mais estável com fito, com aromaterapia, reiki, a microacupuntura, aí a gente constelação familiar. Constelação é maravilhoso. Sim. Né? E aí, hipnose. A hipnose, exatamente. Né? A barra de axis, né? Que também não precisa falar muito. Né? Que tudo isso a gente tem lá, né? A gente faz uma jornada maravilhosa. E aí vai acionando essas ferramentas. É a partir do momento que esse paciente se abre, né? Porque na verdade tudo vem do paciente, né? Nós somos só instrumentos ali. E aí quando esse paciente se abre, aí a gente vai tentar trazer esse conteúdo para ressignificar o processo, que é uma outra forma de olhar, né? Então, eu costumo dar um exemplo assim, um conteúdo de separação, de traição. Separação não, um conteúdo de traição, né? Ele pode ou não ser traumático. Sim. Porque aquela pessoa que não aguenta mais o casamento, né? Tá insuportável esse casamento, descobre uma traição. Essa pessoa vai falar, nossa, ufa, que alívio, agora eu tenho uma razão para me separar. Sim. Agora, aquela pessoa que não, que tá encantada, que tá seguindo aquele processo, descobre uma traição, desaba o mundo. Né? Uma rejeição, é um abandono. Então, tudo é uma questão de percepção. Sim. Né? E para você mudar a sua percepção, você primeiro precisa conhecer o que você tem que mudar. Porque como é que você vai saber o que você vai mudar se você não conhece o que você vai mudar? Então, é olhar para dentro. Essa emoção que o meu corpo trouxe. Então, essa gastrite, essa síndrome do pânico, esse aperto no peito, essa emoção significa o quê? Vamos liberar primeiro lá com as técnicas que a gente falou. Micro, tal. Tá num campo onde eu consigo racionalizar a emoção, vamos trazer, vamos entender racionalmente o que isso significa, para poder começar a associar essa razão com o corpo, com os eventos que aconteceram ao longo da vida. E fazendo esses links, né? E trazendo a ressignificação no perdão, porque não tem por onde, né?
todas as situações vão para o perdão, seja o auto-perdão. Começa pelo auto-perdão para depois ir para fora, né, Camila? Eu sempre falo assim, tem que fazer o exercício, cair de joelho, pedir força, primeiro para você se perdoar, né, por escolhas, por erros, por tudo, e depois você pedir para perdoar o imperdoável, né, que aí já entra questões espirituais, emocionais, que é o quê? É você se livrar de cargas, né? Quem vai se dar bem com tudo isso é você, né? O perdão só faz bem para você. Deixa isso aí, toca a bola. A gente tem umas questões, né, Camila, que a gente conversa muito, a gente discute muitos casos aí, e uma questão que eu sempre peço para os meus pacientes é para eles voltarem. Em que momento ele passou a vibrar determinado padrão de tristeza, melancolia, preocupação excessiva. Então, assim, volta 1 ano atrás. Como que era a sua mente? Volta 5 anos lá atrás. Volta 10 anos atrás. Então, tipo assim, quando eu entrei na faculdade, eu era muito bem. Quando eu saí da faculdade, eu já estava totalmente ansioso, preocupado, saí, já fui para o trabalho, mantive aquele padrão. Hoje eu sou hipertenso, diabético, tenho colesterol nas alturas, estou com excesso de peso. Então vamos fazer um trabalhinho aqui, ó. Vamos voltar lá no começo, quando você estava na faculdade, entrando na faculdade, que você tinha um padrão vibratório, e vamos ver se você consegue resgatar isso. É possível isso? Por que eu estou falando isso, Camila? Porque, assim, quando a gente pega os pacientes com vitiligo, com psoríase, que são as doenças que vêm para a face, vêm para a pele, né, expressa, é onde os pacientes sentem mais angústia. Por quê? Hipertensão ninguém vê, diabetes ninguém vê, colesterol alto ninguém vê. E essas coisas que mexem com a nossa imagem é o que mais atrapalha. Aí você vira para o paciente e fala assim, olha, é o seguinte, vá fazer aquilo que você mais ama fazer. Se for ir para a praia, surfar, vai para lá. Se for para ir para o campo, andar a cavalo, você vai. Se for para ir pescar, fazer alguma coisa que te traga o quê? Prazer, felicidade. A pessoa vai fazer isso lá e daqui a pouco, para a progressão da doença, às vezes a doença até regride, mas a conexão está feita. E aí ele fica nesse padrão de, estou de férias trabalhando, estou de férias e trabalhando. Quando vem uma informação de agressão, de estresse, o que ele faz? Aflora tudo de novo. Então, isso é como o corpo da gente responde, né? O nosso corpo é uma máquina perfeita. Nós não fomos feitos para ficar doentes. Porém, ele vai avisando, falou, olha, eu não aguento mais estresse, eu não aguento mais pressão, cuida de mim, toma conta de mim. E a gente lá, bombardeando ele. E aí vem uma coisa, né? Vem uma doença de pele, vem uma doença sistêmica, vem alguma coisa, você vai mudar o seu padrão para isso. Então, assim, tenta fazer aquele trabalho mental, emocional, né, Camila? Voltar naquele momento e falar assim, poxa, quando é que eu estava muito bem e por quê? Falei assim, vou manter esse padrão. E eu sempre falo para os meus pacientes, né, tem uma coisa bem interessante, se apaixone. Né? Não estou falando para você se apaixonar por alguém. Se apaixone por uma língua, uma cultura. Envolva a sua cabeça apaixonadamente por alguma coisa que muda tudo em sua volta. Então, assim, às vezes a gente está com muitos problemas, está carregando uma carga absurda e aí a gente não sabe como lidar com aquilo ali. Então, assim, fechar os olhos para aquilo ali? O que vai acontecer? Você pode até enfrentar aquilo, só porque vai levar um pedacinho de você, né? Eu falei assim, olha, esse momento pesado, difícil seu vai passar. E quando ele passar, ele levou alguns anos de vida, ele levou a sua saúde, te deixou pressão alta, te deixou diabetes e deixou um monte de outras questões. Camila, como que a gente ressignifica o paciente?
Bom, se eu tivesse essa resposta assim, eu estaria Cada um, né? fácil, né? É. Eu acho que, assim, eu volto para aquele ponto, né? O paciente tem que estar disposto a Sim. enfrentar uma jornada onde precisa ter disciplina, foco, né? E muitas vezes acompanhamento sozinho é muito difícil, né? Quando a gente está no olho do furacão, olhar né, uma saída fica muito difícil. Então, procurar ajuda é a primeira opção, né? Mas, sim, ok, né, procurar coisas que você gosta para aumentar a vibração, né? A tua própria vibração. Mas, por exemplo, quando a pessoa está numa depressão, ela não consegue sair daquele lugar, né? E aí sim, busca as técnicas. Quando ela já está mais aliviada, eu vejo como a autorresponsabilidade como algo realmente muito importante e fundamental. Não existe fórmula, né? Como é que eu ressignifico? Entendendo que eu sou o único responsável para sair da onde eu tô, porque eu fui o responsável de me colocar onde eu estou. Sim. Eu acho que esse é a grande virada, que é a autorresponsabilidade que está ligada ao auto-perdão, porque você só consegue se perdoar efetivamente quando você entende que você é o responsável. Como? Eu vou te falar uma coisa que eu tive, assim, né? Em um momento que eu estava com uma depressão, assim, severíssima. E aí fui fazer psicanálise e tudo, né? Pedir ajuda. Aí tinha um amigo meu psiquiatra me passou um fitoterápico e bem assim natural. Ele falou, olha, é bem natural. E aí, imagina, eu comecei a tomar, eu andava assim, eu andava com as mãos na parede, porque eu não conseguia caminhar reto. E aí eu cheguei e falei assim para ele, fulano, nossa, eu não tô aguentando. Eu já estava ruim com o medicamento, eu me sentindo pior. Por quê? Porque eu não estou conseguindo nem andar agora. Aí ele virou e falou assim, mas é o momento que até o medicamento fazer efeito. E aí eu virei e falei assim, cara, eu vou fazer uma coisa eu vou me libertar disso. Eu cheguei e falei assim, como que eu vou me libertar disso? Eu falei assim, eu mergulhei na academia, comecei a fazer exercício. Aí, de noite, eu pegava e ia dormir cedo, e que eu estava dormindo tarde. E aí eu comecei a acordar de madrugada para ir andar na rua, para caminhar, para correr no parque, para fazer as coisas. Eu passei a fazer tudo diferente que eu fazia para tentar sair daquele momento que eu estava passando. E aí o que aconteceu? A hora que eu vi, eu já estava num outro momento. Eu falei, olha só, olha que interessante. Então, assim, na minha percepção, na minha experiência pessoal, né, de uma luta própria, a gente tem que entrar, arregaçar as mangas, né, e entrar para não deixar a mente ocupar o espaço. Porque quando a gente está pensando, a gente está com a oficina do capeta. A gente não está fazendo nada para construir algo positivo para a gente. Por isso que até hoje eu tinha comentado ali com a nossa paciente, eu falei assim para ela, o que é ser zen? Zen é aqui, agora, a gente vivenciar e viver o momento presente e não ficar preocupado com as contas, não é que a gente não deve pagar as coisas, né? Tipo assim, entrou um pensamento na sua cabeça, tipo assim, executa logo, se liberte daquilo. Ter excelentes noites de sono, né? O principal, um dos principais inimigos do nosso corpo, né? O estresse. O estresse só é reparado com boas noites de sono, né? Então, assim, a gente precisa ter excelentes noites de sono. Se você não tem, vá atrás e busca, né, Camila? Porque senão você não vai ter saúde. Sem sono bom,
doença, daqui a pouco uma enxurrada de doenças, né? Mentais e emocionais. Porque você não tem reparo. Você não consegue reparar. Uma excelente dieta, né? Com alimentos nutritivos, né? Que fortaleçam o nosso corpo, né? Isso, assim, são, na minha opinião, são ferramentas, além de, às vezes, ter que entrar com assistência, com tudo, a gente tem que tentar carregar o paciente, passar com ele para aquele momento de tormenta, aquele momento difícil, mas só o paciente vai poder te tirar, sair do buraco, né, Camila? A gente dá todas as ferramentas para que ele saia, mas está na força dele falar assim, olha, eu gosto disso, eu vou fazer isso, eu vou buscar aquilo, eu vou trazer coisas prazerosas, né? Que me façam me sentir bem, né? Então, assim, essa é a minha opinião. Camila, o que você daria de receita aí de bolo para o pessoal? Receita de bolo? Você faz umas perguntas um pouco difíceis. Eu passei minha receita. Eu passei minha receita. Bom, tá, vou passar a minha receita. Como que funcionou para mim, né? Nos meus momentos dramáticos aqui, depressivos, de fundo de poço, como é que funcionou para mim? Quando que eu consegui chegar nessa decisão que você falou? Aqui não dá mais, né? Chega. Eu precisei ir até o fundo do poço. Eu acho que isso também é importante. A aceitação de que eu tô no fundo do poço e eu precisei chegar nesse lugar e eu tô me afundando e eu tô indo, mas assim, tem muitas vezes que é necessário. E o fundo do poço de um é diferente do fundo do poço do outro, né? E parar de comparar, né? Essa coisa de olhar o Instagram, nossa, mas a vida dele tá maravilhosa, né? E, nossa, isso daí Isso é um veneno, né? É um veneno, é um veneno, né? pra gente, Esquece. né? Gente, não olhe para a galinha do vizinho. Agradeça pela sua galinha, agradeça pelo que você tem dentro da sua casa, agradeça pelo seu pão. Né? Essa coisa de ficar olhando para o que tem do lado, né? E hoje é uma coisa engraçada, né, Camila? Porque a gente vive aí as redes sociais, né? É um Big Brother, né? Como que a gente não vai tomar conta da vida alheia, né? Então, e aí, o primeiro olhar é assim, olhar para o meu, né? O meu fundo do poço. Se é mais fundo que o do vizinho, não interessa. Assumir o meu fundo do poço, para mim foi muito importante. Olhar, me assumir no fundo do poço. Eu precisei chegar até aqui, né? Foi difícil olhar e aceitar que eu precisei chegar naquele fundo. Mas quando eu aceitei, eu falei, não, e agora? Né? Eu quero continuar aqui ou eu vou sair? Né? Porque eu podia descer mais. A gente pode descer até quanto a gente quiser. Até o inferno. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Para baixo e para cima. E aí, quando você chega até o fundo do poço, que você fala, cara, isso é o fundo do poço, que você entende que aquele é o seu fundo do poço, você fala, eu tô aqui e eu cheguei, vitória. Porque eu cheguei no fundo do poço, mas eu posso ser vitoriosa indo para cima do poço. Entende? Porque a mesma vitória de chegar no fundo do poço é a vitória de ir para cima do poço. Se eu tenho a capacidade de chegar lá no fundo, eu também tenho a capacidade de ir lá para cima. É o mesmo potencial. Com certeza. Porque para você chegar no fundo do poço, você precisa se esforçar. Nossa. Precisa se esforçar. Você precisa ter pensamento negativo, você precisa ver tudo ruim, você precisa... É um esforço, é que virou um esforço tão comum, infelizmente. É uma escolha, né? É uma escolha, né? Parece que ser feliz é difícil, porque a escolha da massa acabou indo para tristeza, né? Né? Ainda mais com a rede social, essas comparações. Mas, assim, o que é importante foi quando eu entendi essa minha autorresponsabilidade de chegar no fundo do poço, assumir que eu estou no fundo do poço e falar, se eu cheguei aqui, para mim isso é muito fundo do poço, eu também tenho a mesma potência de ação para subir. Então Sim. Agora, arregaça a manga. E escala, né? E escala de volta. Vai Sim. demorar, vai doer. Doeu até aqui. Por que eu sofri para baixo, eu não posso sofrer para cima? Sim. Entendeu? Eu sofri para baixo, cheguei aqui sofrendo, né? Vou sofrer agora para cima. Sim. E é arregaçar as mãos e olhar de frente essas dores.
E autorresponsabilidade, para mim, é fundamental. Então, Camila, a gente colocou aqui várias situações, né? Então, assim, o que que é importante, né? A gente ter consciência Uhum. do mal que a gente tá vivendo, né? O nosso pensamento, as nossas emoções, o quanto elas interferem na nossa vida, o quanto elas direcionam a nossa vida de médio e longo prazo para patologias, para doenças, e quais seriam as possíveis chaves para você Uhum. ter o diagnóstico de onde veio esse padrão mental, emocional, de onde ele surgiu, em que momento ele surgiu e que você está mantendo ele, e quais seriam as possíveis alternativas terapêuticas, né, Camila? Então, isso é extremamente importante, né? Então, assim, primeiro a gente precisa ter um diagnóstico. Segundo, a gente vai traçar uma estratégia terapêutica para isso aí, mas o maior responsável é a sua força de vontade para transmutar, né, para mudar esse campo morfogenético, para ressignificação da sua vida. Como a Camila falou, eu acho eu acho essa palavra mágica, né? É a questão do seu olhar. Para onde você olha? Se você só está olhando para os problemas, para as desgraças, você só está vivenciando para aquilo. Se você olha para a gratidão, então começa a fazer exercícios de gratidão, 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 o seu olhar muda. E aí você muda seu campo morfogenético, a coisa muda, né? Então aquela velha história, né, Camila? Você muda o seu entorno, a sua energia muda e você muda tudo que está à sua volta. Camila, considerações finais. Para encerrar aqui, assim, porque a gente falou, né, de muita coisa abstrata e arregaçando a manga e vamos pôr a mão na massa. Atividade física, né? Atividade física eu acho que é o meio mais rápido e atividade física é Todos os dias. todos os dias, né? Ou pelo Bicicleta, andar, fazer isso, ó, alongamento em casa, contato com a ocupar a natureza. mente. Contato com a natureza também é algo muito importante. Pôr o pé na terra, pôr a mão na terra, seja numa jardinagem, num passeio na praça, tocar a terra, abraçar uma árvore, né? A parte física, a parte com a natureza, eu acho que são as coisas mais fáceis e práticas, né? Vamos falar assim, não vou procurar um profissional agora. Então, vai fazer uma atividade, nem que seja uma caminhada, algo que goste, dança do ventre, boxe, qualquer coisa, não importa, não importa. Coloca o corpo para mexer. Por quê? A liberação, não só a parte do pensamento, mas a gente tem a parte do corpo. Como a gente está falando da micro, com os toques da microfisioterapia, a gente faz as liberações. Mas quando esse corpo se movimenta, ele também libera padrão denso, estagnado no próprio corpo. Então, não interessa, qualquer coisa, faça uma atividade física, né? Isso já com certeza, e seja persistente, porque no começo não vai ter vontade de ir, né? Mas Ainda aí mais com depressão, né? Imagina, a pessoa já está toda recolhida, sair, se movimentar. Então tem que ter aquela questão da força de vontade, né? Então isso é uma coisa que é extremamente importante. Mais alguma coisa, Camila? eu acho que é isso. Atividade, natureza. Para mim, a natureza também traz. Cada um vai sentir a sua própria conexão, mas o importante é saber que é possível, né? É possível. Existem várias técnicas, nós falamos aqui de algumas, mas existem várias técnicas hoje em dia, energéticas, quânticas, ou mesmo dentro da medicina integrativa que podem ajudar, né? Então também não precisa ser sozinho isso, né? E existem muitas possibilidades, mas tem que querer, né? Volta no mesmo lugar, né? Tem que querer. Perfeito, Camila. Brigadão, boa noite. Gratidão, gratidão a todos que estão ouvindo agora, que vão ouvir depois. E até o nosso próximo encontro, até terça-feira, com mais um assunto aí que é interessante para todo mundo. Gente, boa noite, obrigado. Boa noite.